pessoal, vamos agora para mais uma aula de álgebra linear. O conteúdo da aula de hoje é entender um pouco sobre a diferença entre escalar e vetor e suas representações gráficas, entender um pouco como funcionam as operações com vetores, estudar a norma e o produto escalar. Então, bom, começando. O escalar ele é simplesmente um número. Então, aqui, por exemplo, esse 2 ele poderia ser representado como um vetor aqui no eixo horizontal. E os números reais, como vocês devem lembrar do ensino médio, eles podem ser representados nessa reta horizontal aqui. Já os números complexos, que tem essa parte imaginária aqui, com essa partícula chamada i, né, que equivale a raiz de menos 1, existe essa representação gráfica que é chamada plano de Argand-Gauss. Isso é só uma curiosidade, não é necessariamente algo para se saber. Então, como a gente representa esse número complexo no plano? A gente vai pegar a parte real, colocar aqui no plano, marcando aqui o 2, e pegar a parte imaginária, que é esse 3, e colocar no plano também. E aí, onde as projeções se encontrarem, vai ser o ponto que representa o nosso complexo. Sempre um vetor partindo da origem e indo até o ponto de encontro das projeções, das partes. O vetor ele é parecido, né? A gente consegue definir um vetor sabendo os seus pontos inicial e final. E para a gente saber, por exemplo, como seria esse vetor nessa representação aqui, com o início na origem, a gente vai fazer o ponto final e subtrair do ponto inicial. Mas vamos aqui para as operações. A primeira operação interessante da gente trabalhar é a soma. Então, dados os dois vetores v e w, a soma, o vetor resultante da soma, é justamente a gente transmitir na verdade, deslocar o início desse vetor w para o final do nosso vetor v, ficando dessa forma aqui. E aí a gente liga o início do nosso vetor v até o final do vetor w. E essa é a regra do paralelogramo, que determina o vetor resultante da soma. Então aqui é como a gente pode associar, né? O mesmo vetor v mais w é igual ao vetor w mais v. Então a gente pode fazer essas equivalências deslocando o w ou o v. E é por isso que a regra é chamada regra do paralelogramo. E aqui forma um paralelogramo. A subtração, como vocês podem imaginar, é simplesmente somar com um vetor oposto. Então aqui, se a gente tem esse vetor v, o menos v ele é um vetor que tem o mesmo tamanho, a mesma direção, mas sentido oposto, que significa basicamente multiplicar por menos 1 todas as coordenadas. E aqui é como ficaria o nosso vetor w menos v, né? Percebam que o que a gente está fazendo é simplesmente somar o vetor w com o vetor menos v. Do mesmo jeito que a gente fez na regra do paralelogramo aqui acima. É outra forma equivalente de se ver. Outra operação interessante é a multiplicação por escalar. A gente, por exemplo, tem o vetor v. Se a gente quiser multiplicar por meio, o que vai acontecer é que o tamanho vai ser dividido por 2. O menos 1 vezes v é a inversão do vetor, vai trocar de sentido. 2 vezes v é multiplicar todas as coordenadas por 2, então o vetor dobra de tamanho. Menos 3 vezes v significa inverter o vetor e multiplicar o tamanho por 3, né? E se a gente, como eu já tinha falado, se a gente for usar componentes ou coordenadas, significa basicamente o seguinte: esse 1 vai ser a coordenada no eixo x, o menos 3 vai ser a coordenada no eixo y e o 2 vai ser a coordenada no eixo z. O mesmo ocorre para o w. Esse 4 vai estar no eixo x, o 2 vai estar no eixo y e o 1 vai estar no eixo z. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, v mais w, a gente vai somar cada respectiva componente. Então, 1 mais 4 dá 5, menos 3 com 2, menos 1, 2 com 1 dá 3. O menos w, como eu falei para vocês, é simplesmente multiplicar todas as coordenadas por menos 1, vai ficar menos 4, menos 2, menos 1. 2 vezes v, multiplicar todas as coordenadas de v por 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes 2, 4.
E V menos W, a gente vai somar as coordenadas de V com as coordenadas de menos W. Então, 1, menos 4, menos 3, menos 3, menos 2, menos 5, e 2, menos 1, 1. Outro conceito interessante que a gente tem que saber é a norma. Então, também chamada de comprimento ou magnitude de um vetor. A norma é simplesmente o seguinte: se eu tenho um vetor no R2 no plano, com essas coordenadas V1 e V2, V1 no eixo X, V2 no eixo Y, a gente pode dizer que a norma ela é a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Isso é simplesmente um Pitágoras. Fazer o teorema de Pitágoras. Seria, no caso, a hipotenusa desse triângulo retângulo, ou a diagonal de um quadrado, de um retângulo, no caso, com lados V1 e V2, para o R3, né? Para um vetor no espaço. A gente pode pensar da mesma forma, só que no caso aqui seria a diagonal de um paralelepípedo. Não é isso? Então, a diagonal de um paralelepípedo é V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. E como a álgebra linear ela serve para a gente poder estender esses conceitos para espaços com dimensões maiores, se eu tenho um vetor no espaço n-dimensional, a sua norma é dada por V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais até Vn ao quadrado. Se a gente quiser normalizar um vetor, por exemplo, para trabalhar com... Se na nossa questão, no que a gente estiver precisando, não necessitar saber a magnitude real do vetor, a gente pode normalizar esse vetor para facilitar as contas. E normalizar, a gente vai transformar esse vetor em um vetor de norma 1, né? A gente vai transformar o nosso vetor original em um vetor com comprimento 1. E como é que funciona essa normalização? Como eu falei, a gente vai ter um vetor n-dimensional, por exemplo, e o vetor normalizado vai ser a gente multiplicar o nosso vetor v por o inverso da norma. E isso significa o quê? Dividir todas as coordenadas por norma de v. Então, outra coisa interessante da gente saber, que, por exemplo, em eletromagnetismo a gente vê bastante, é saber trabalhar com os vetores unitários canônicos. Unitários porque eles têm norma 1 e canônicos porque eles indicam a direção positiva dos eixos. Então, no R2 só tem dois eixos, o x e o y. O I é o vetor direcional, unitário direcional do x, e o J é o vetor unitário direcional do y. E eles têm essas respectivas coordenadas. No R3, como a gente tem mais um eixo, a gente vai ter vetores canônicos com 3 dimensões, só que no caso, para o I vai ser 1, 0, 0, para o J vai ser 0, 0, para o K vai ser 0, 0, 1. A gente pode imaginar do jeito que está na figura. E a gente consegue estender também os vetores unitários canônicos para o Rn. Então, para cada EK, a gente vai ter o 1 na késima posição. Então, o E1 vai estar na primeira posição, o E2 vai estar na segunda posição e o En vai estar na enésima posição. E para que serve isso? Bom, a gente pode representar vetores utilizando esses vetores canônicos, unitários canônicos. Então, aqui, você tem um vetor 2, menos 3 e 4, a gente pode representar como se fosse 2i menos 3j mais 4k. Basta fazer as contas e vocês vão ver que vai chegar no mesmo resultado. Se o vetor na quarta dimensão, no R4, a gente pode representar como 7 é 1, 3 é 2, menos 4 é 3 e 5 é 4. Para fazer uma distância entre dois pontos, se eu tenho, por exemplo, dois vetores v e u no Rn, o que é a norma de v menos 1, v menos u? A gente vai simplesmente subtrair as respectivas componentes, elevar ao quadrado, e quando somar todas essas subtrações, esses quadrados das subtrações, a gente tira a raiz. É como se a gente pensasse num vetor resultante dessa operação v menos u e aplicasse a norma como a gente sabe, né? Outras formas prontas que a gente pode utilizar, pode precisar, é a distância de um ponto a uma reta. Então, se eu tenho uma reta da forma ax mais by mais c igual a zero, a gente pode
utilizar essa fórmula para encontrar a distância de um ponto qualquer, a reta. Então, o ponto vai ser dado pelas coordenadas x0 e y0. A, B e C são os respectivos coeficientes da nossa reta. E esse A e B também são, respectivamente, o coeficiente de x e o coeficiente de y. Para um plano é parecido, a gente vai colocar aqui o módulo da equação do plano. Troca o x, o y e o z por x0, y0, z0, nosso ponto. E divide tudo isso pela raiz dos quadrados dos coeficientes de x, y e z, respectivamente. Bom, para o produto escalar, também é interessante que a gente saiba esse conceito. O produto escalar, existem várias formas que ele pode ser montado. Por exemplo, poderia ter um coeficiente 2 aqui, 3, mas o produto escalar, o produto interno euclidiano, ele é dado dessa forma, que a gente só multiplica cada respectiva coordenada e soma todas essas multiplicações. E isso aqui equivale à norma do vetor U. Por exemplo, se eu fosse fazer o produto escalar de U por V, eu posso escrever dessa forma, se eu tiver cada coordenada. E isso equivale a eu ter a norma do vetor U vezes a norma do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí é interessante que a gente observe que se esse produto escalar der positivo, significa que o nosso ângulo θ, né, o cosseno vai ser positivo também, então o ângulo θ está entre 0 e 90 graus. Agora, se esse produto escalar der zero, significa que o cosseno de θ é zero e, portanto, o nosso θ é 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Se o nosso produto escalar for negativo, significa que o cosseno é negativo e, portanto, o nosso θ está entre π sobre 2 e π radianos, ou seja, entre 90 graus e 180 graus. Alguns teoremas interessantes, que é bom saber, que o módulo do produto escalar é sempre menor ou igual do que o produto das normas desses vetores. E por que isso, né? Se a gente pensar aqui, se a gente passar essas normas dividindo, a expressão que vai ficar aqui desse lado é o módulo do cosseno de θ. E como ele é sempre menor que 1, é daí que vem esse teorema. Outro teorema é a desigualdade triangular, como a gente pode observar aqui. A norma desse vetor resultante U mais V é sempre menor ou igual do que a soma das normas de U com a soma da norma de V. E, por exemplo, quando é que vai ser igual? Por exemplo, quando um desses vetores for zero, for nulo, por exemplo. E por último, a gente vai entender essa identidade do paralelogramo com vetores. Ela diz que se a gente somar o quadrado dessas normas de U mais V com o quadrado da norma de U menos V, isso é o mesmo, aqui deveria ter um 2, né? É 2 vezes a soma desses quadrados, de U ao quadrado, da norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. Aqui é para ter um 2. E, bom, a gente finaliza a aula por aqui. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.